Delegada que está em viagem com a família, mas abre esse espaço rapidinho para conversar com a gente. Delegada, eu perguntava agora há pouco para o doutor Lúcio Tadeu quanto tempo ele deve ficar preso. Como é que funciona para a delegada do caso, o delegado do caso, a partir de agora, ele preso? Por que ele foi preso? O que é que culminou, na sua opinião, nessa prisão? Olha, na realidade, com certeza, alguns requisitos para caracterizar a possibilidade de ser feita essa solicitação da prisão Vai ter... preventiva, né, já que foi impossibilitado de ser feito flagrante à época do fato. Completa? E esses requisitos geralmente estão em torno dessa possibilidade de dificultar a Completa. investigação, dele poder escapar, né, de alguma forma, poder fugir. Esse é um dos elementos também muito fortes para a caracterização ali da necessidade de cercear a liberdade dele com encarceramento. O lamentável para a gente nessa história é que, como a gente sempre coloca, né, essas questões das nossas legislações criminais, Código Penal, Código de Processo Aham. Penal, que é o que norteia aí essa determinação aí da medida da prisão preventiva, né, são os elementos que são trazidos pelo no nosso Código de Processo Penal, e a gente tem a lei de execução penal também futuramente aí quando houver uma condenação. Mas essas fases todas, né, que trazem essas possibilidades, a gente sabe que não sustentam um lapso temporal de cerceamento de liberdade muito forte. Por exemplo, agora não tem a previsão em lei do tempo em que ele fica preso, mas com 90 dias o judiciário revisa esses requisitos, né? Delegada, a senhora acredita, pela sua experiência como delegada da mulher, primeiro que é um fato emblemático para o Brasil, hoje uma participação mais cedo de um colaborador nosso no Ceará, ele relatou que aumentou em 50% o número de denúncias na capital cearense de agressões contra as mulheres. Então, Eu acompanhei, interessante isso. o encorajamento, né, das mulheres denunciarem. É um exemplo para o Brasil inteiro, dado pela segurança do Ceará nesse aspecto de que não importa a sua classe social, o seu poder financeiro, a influência que você tenha, se você cometer crimes, você será preso. E a segunda pergunta, pela sua experiência, a senhora acredita que ele deva ficar quanto tempo ainda preso? Olha, é exatamente o que você colocou, Elton, é muito importante. Eu acompanhei a conversa de vocês relacionada a essa questão de ser pedagógico. Até coloquei ontem um vídeo falando sobre isso. Várias mensagens são passadas com esses casos que ganham repercussão, e uma dessas é exatamente o encorajamento também que é garantido às mulheres de perceber que fatos como esse, se forem denunciados, independente de quem seja, vai repercutir no cerceamento de liberdade ou no tangenciamento da violência, né, para que ela realmente acabe. Então, é preciso que não só a mulher, mas todas as pessoas que verificam o cenário de violência possam denunciar. É muito doloroso e muito difícil até se falar no caso. Eu acabei de acompanhar aí um caso de violência que você acabou Pois é. de trazer aí à tona, que é extremamente sério e cheio de tabus, que trata de violência sexual. Então, a gente percebe como as mulheres têm uma dificuldade e é doloroso repetir o histórico daquela violência que aconteceu, buscar apoio com pessoas que sequer ela conhece. Então, esse caso, ele trouxe, olha, há possibilidade, sim, de haver uma reprimenda para esse agressor. O Estado passou exatamente a imagem que se esperava de garantir a justiça, de garantir o não aceitar mais essa prática e aplicar as leis da forma que deve, e principalmente de evitar que houvessem falhas aí durante a investigação e até mesmo a não presença dele durante esse lapso temporal, com o cerceamento da liberdade Delegada, sendo necessário aí nesse caso. a senhora acredita que ele possa ficar quanto tempo ainda preso, pela sua experiência e pela pressão? É como eu falei, não existe prazo para prisão preventiva, não existe, realmente não tem estabelecido em lei, né, prazo. Enquanto durarem os requisitos necessários para esse. Aí, no caso, ficou claro que eles temiam essa questão da fuga, né, Do linchamento aparentemente, também pelo que contra foi ele, né? noticiado. Do linchamento Mas aí contra é ele também, né? reavaliado daqui a 90 dias, tanto pelo judiciário, né? Os requisitos que foram Eu não, estabelecidos eu tanto não acredito para que a nenhum... fase processual quanto eu não pré-processual, acredito... se mantiverem, se Uhum. continua, mas 90 dias é reavaliado. Eu não acredito que nenhum juiz ou juíza, ou mesmo TJ, enfim,
possa conceder algum tipo de liminar sobre, principalmente, a pressão. A defesa é que vai trabalhar muito em cima, né? Então vão haver provocações e aí nesses lapsos aí, né? E talvez pode até antes. A gente só espera, Yeltsin, que essas mensagens, elas são importantes, mesmo para quem não acredita nessa questão do freio social, mas se a situação aparece como um cenário de impunidade, isso estimula quem pratica a prática errada. Sentimento de impunidade, né? É uma mensagem. Do jeito que é passada a mensagem de denuncie, é passada a mensagem, eu vou praticar e não vou sofrer a repercussão da lei. O doutor Lúcio falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu não tinha visto por essa ótica. Né? Eu estava vendo mais essa parte dessa agressividade muito forte, desse espancamento. Ele falou, Yeltsin, eu acredito que a tortura causada por ele falou o nome tortura, que levou à prisão. Não é só a tortura física, não é, delegado? É a tortura que essa mulher sofreu durante a sua gravidez, pós-gravidez, tortura psicológica, tortura física, dependência muitas vezes emocional e financeira, que ficaram muito explícitas nessa situação, né? Exatamente. Eu costumei falar desse caso aí em algumas manifestações, citando o gaslight. Às vezes, a tortura psicológica, ela leva a mulher a um estado de completo transtorno, que ela mesma, às vezes, pensa que enlouqueceu. Então, isso tudo é advindo de pressão psicológica, de uma constância de humilhação, uma constância de um relacionamento realmente nocivo, que vai muito além do aspecto físico. O torturador, às vezes, ele não... psicológico mesmo. O torturador, às vezes... ali na autoestima da mulher. O torturador, às vezes, ele acredita que não está torturando, porque ele confessou a alguns amigos que não se arrependia e achava que não tinha feito nada demais. Isso é uma loucura, né? O que é muito grave, ele não só naturalizou, isso é violência estrutural, Yeltsin. A gente, infelizmente, ainda vive essa realidade. Ele não só afirma dessa forma, como ele ainda se vitimiza na situação. Então, se coloca como se fosse a grande vítima ali de um relacionamento abusivo, que na realidade quem estava gerando vítimas ali era ele, né? Tem a mulher, tem a criança, que estavam submetidos ali a um cenário gravíssimo, e ela ainda não tinha como buscar aquele respaldo, aquela força naquele entorno que era todo dele, né? Que estava sendo todo alinhado ali, todo buscado por ele, e com a fala dele. Então isso é muito sério, ela estava realmente se sentindo desencorajada, psicologicamente abalada, e isso claramente colocado aí pelas últimas imagens, as últimas notícias que foram que foram surgindo, que foram divulgadas, e infelizmente a gente sabe que muitas mulheres estão exatamente nesse cenário. Talvez o gatilho desse caso tenha gerado, como foi colocado pelo colega do Ceará, né? Tenha gerado essa provocação aí nas mulheres. Esse aumento de denúncias, né? Esse encorajamento nelas de buscarem o apoio policial, e isso vai acontecer no país inteiro. Sempre que acontecem esses gatilhos, tem essa mensagem pedagógica, né? E que, de uma certa forma, tem uma faceta positiva, que é essa. De comprovar que a impunidade não vai acontecer, e de que as mulheres precisam buscar apoio e se sentir fortalecidas para evitar que a violência evolua para o feminicídio. Obrigado, delegada Ana Melka Cadena. Um forte abraço ao Serginho Cadena, seu cinegrafista especial aí hoje, viu? Um forte abraço. Tá certo. Obrigado, delegado.